Olá pessoal, então eu estou aqui na frente da Procerx, café com o professor Viegas. Hoje veio fazer uma entrevista com a equipe que elaborou o aplicativo Escola RS. Então vou fazer a entrevista com eles aí. Então hoje eu estou aqui na Procerx, né, para entrevistar a equipe que desenvolveu o aplicativo Escola RS, né, que está sendo utilizado pelos professores da escola do Rio Grande do Sul. Então, vou começar aqui com as perguntas. Como surgiu a ideia de criar um aplicativo para gerenciamento da chamada de professores? Não sei quem pode começar aí. Bom, esse já era um desejo antigo, quando estava no escopo, quando foi planejado o Easy, né? Que é quando o sistema ele passou para a web. A gente já havia planejado que um dia chegaríamos a esse ponto, né, de ter um diário de classe online. É um desejo pessoal, eu como professora da rede estadual, de ter a chamada em formato digital também, era um desejo de todos os professores. Na nossa rede já vinham vários professores desenvolvendo aplicativos, usando o Google Docs, já usavam o Excel, então é uma necessidade antiga já. E só foi concretizado. Eu há 20 anos esperava por esse aplicativo. Da mesma forma. Assim, e também como surgiu a ideia, né? Embora seja uma coisa que está sendo feita recentemente, né, no nosso estado, ela já existe há muito tempo, seja em outros estados ou principalmente nas escolas particulares, né? Sim. Então, teoricamente não é uma novidade, assim, né? É uma coisa nova pra gente, mas no mundo isso já é bastante difundido. A segunda pergunta que coloquei é: alguns seguidores do meu canal, que são professores também, né, relataram que já está comentando aí, na verdade, né, que outros estados já utilizam aplicativos semelhantes. O Escola RS foi baseado em outro modelo? A gente chegou a olhar algumas outras soluções que tem no mercado em outros estados, né? Até assim, fazendo um paralelo, é muito difícil a gente comparar com os aplicativos que existem nas escolas particulares, né? Porque a realidade do estado, ela é bem diferente de uma escola particular, né? É um universo muito maior. Então a gente chegou a olhar assim em São Paulo, parece que eles têm. No Paraná, parece que está bem já estabelecido isso, então a gente olhou assim em outros lugares. Em São Paulo até teve um que me comentou que quando ela viu o aplicativo, ela disse assim: mas eu gostaria que tivesse aqui. Eu acho que lá ainda não chegou em São Paulo. Né? Talvez... Ela disse pra mim assim: como eu gostaria que tivesse um aplicativo desse aqui em São Paulo? Talvez não sei se em todas as regiões, de repente alguma parte. Talvez não foi implantado, né, em todo o estado, mas pelo que a gente viu lá no site deles, a princípio era para ter. Era para ter. E quando o aplicativo se chamava Tua Escola no início, né, era considerado piloto. O Escola RS está na versão definitiva, considerando algumas atualizações, né, futuras. O Tua Escola foi o primeiro nome. Sim. Batizado dentro da Tua Escola mesmo. Sim. Isso no conjunto de educação. Mas essas mudanças de governo sempre algumas coisas mudam. Mudou o nome para a Escola RS. Não, a ideia é ter novas atualizações sempre. Sim, né? Digamos assim, ele está com dois módulos da bom, evidentemente, mas as manutenções permanentes, ajustes tímidos, né? Eu tenho mais um módulo que está em construção agora, que é os pais e alunos, ou seja, aquele que o pai receber a vida do aluno da escola, a frequência, as notas. Eu comentei isso com alguns alunos, já ficaram preocupados. Eu não vou poder mais matar a aula. Né? Essa é a primeira reação dele. Eu não sei se todo mundo que te acompanha lá sabe, né? Mas a princípio o Escola RS agora, né, ele vai ser baseado em 3 módulos, né? É o módulo do professor, que tu já mostrou bastante lá. Já existe o módulo do gestor, que é para a direção da escola, né, fazer o acompanhamento. Isso, acompanhar, né, como é que... Aí tem uma visão mais da escola, e vai ter agora, que a gente está trabalhando no módulo dos pais e alunos, né? Sim. E daí eles vão poder acompanhar ali as atividades do aluno, a grade de horários, a frequência, se ele faltou, né, os resultados, isso, exatamente.
O Escola RS será de utilização obrigatória para os professores do Estado ou aqueles que preferirem, né, poderão utilizar a versão em papel ainda? Olha, obrigatório não seria a palavra, mas eu tenho certeza que todos os professores vão preferir o diário digital. Eu acho que nem será necessário ser obrigatório, né? Porque a adesão está sendo assim, incrível, né? Hoje a gente percebe que só quem tem resistência é quem ainda não utilizou. Ele não percebeu o quanto que isso facilita o dia a dia. E esse aplicativo ele foi feito pensando no professor, Sim. pensando o quanto que a sua rotina de trabalho ela poderia ser amenizada com todas as tarefas que nós professores temos. Eu vou te dizer que eu nunca fechei as mãos tão rápido quanto esse trimestre passou. Realmente facilitou bastante, assim, foi muito rápido. Mas a gente quer assim, a gente quer que o Escola RS ele seja utilizado em todas as escolas do Rio Grande do Sul, que não haja nenhuma restrição. A ideia é mais assim, ser uma questão de convencimento, não de mudar a concepção da forma de trabalhar, do que obrigar os professores. Isso é natural, eu considero que é natural, isso vai acontecer. A gente entende também que vai haver, depois do lançamento do aplicativo do PAI, uma pressão, digamos assim, dos próprios pais. Popular, né? Porque imagina, meu filho está matriculado lá em várias disciplinas, e eu consigo ver matemática, física, química, porque português eu não tempo consigo, real, né? Porque o professor não está usando. Bom, aí, mas eu quero, sabe? Então, a gente entende que invariavelmente vai acabar acontecendo uma pressão assim, Quando eu comecei a usar na escola, a secretária veio falar comigo e ela disse: pô, tá aparecendo as fotos lá dos alunos que tá registrando, já tá aparecendo, em tempo real, né? Então ela veio assim, bem contente, que já tava lá, até para acompanhar aqueles casos dos alunos, né, que tem Bolsa Família e tal. E tem outras metas da Secretaria de Educação. Se a gente quiser, nosso objetivo é atacar a evasão escolar, né? É reduzir os índices de reprovação. Então, o aplicativo é essencial para isso, porque você acompanhar em tempo real a frequência do aluno, já perceber com o relatório, a gente tem outras ambições futuramente para o aplicativo, fazer algumas integrações com relação a ficar e melhorar esse aspecto, para que a gente possa, sim, combater a evasão escolar, acompanhar em tempo real. Que a escola perceba já que o aluno está começando a faltar, porque nenhum aluno que abandona a escola, ele deixa um rastro antes, ele começa a faltar, ele começa a apresentar algumas características. E essa solução, ela apoia nesse sentido de fazer esse acompanhamento. Então, isso é mais importante do que tudo, né? É alcançar esses objetivos aí de redução. E vai inibir também, né? Que o próprio aluno já vai pensar, não, meu pai tá vendo se eu tô faltando ou não, né? Não só para os menores, para os maiores também, né? Pra gente acompanhar e tomar as decisões certas, né? Para a gestão tomar as decisões corretas com relação àquela escola, que tipo de apoio que ela pode dar. Não no sentido de inspeção, policiamento, mas no sentido de apoiar, Sim. de evitar que algumas coisas aconteçam. Professor, você tocou num ponto importante antes, né? Que a secretária ficou feliz da vida que as notas estavam sendo integradas, as aulas dadas, né? E isso realmente vai mudar a função da secretária dentro da escola, né? Ela vai ter uma função de auxiliar mais na gestão de fato e vai parar mais com aquele trabalho braçal que acontecia antes. Ela pegava aquele calhamaço de folhas, sentava no final do período letivo, no trimestre, e ficava digitando dias e dias sem parar. E isso ainda poderia ocasionar erros, né? Erros de digitação. Poder fazer outras coisas para a escola, né? Isso, justamente. O papel da secretária vai mudar, ela vai poder auxiliar mais na parte de gestão. Com certeza. E o aplicativo facilita também o acompanhamento do rendimento dos alunos antes do conselho de classe. Então, o supervisor, o orientador escolar, eles conseguem se antecipar, acompanhar como os alunos estão, para até ver alguma atividade, alguma recuperação, alguma coisa que eles percebam que os alunos, na maioria, estão com dificuldade, ou algum aluno específico, então tem uma
mais Eu até facilidade. achei muito legal aquela parte que pode colocar uma observação onde faz a falta ali, que coloca uma carinha triste, alegre ali, né? Aquilo ali vai também, a supervisão consegue acompanhar aquilo ali. Sim, Eles eles colocam a observação, o aluno chegou atrasado, Sim. já aparece ali, tá chegando atrasado sempre na aula. Então, Todas essas coisas que tu tá dizendo que tu achou legal foram sugestões dos nossos colegas professores, que é do dia a dia deles. Então a gente teve assim pessoas incríveis nos podia ajudando. ter mais carinhas ali só, É. né? Mais Nos opções, ajudando a desenvolver essa solução. Isso foi muito importante. A gente participou de alguns conselhos de classe, né? A gente estava elaborando um aplicativo e isso é uma funcionalidade que eles passaram a usar no conselho de classe. Quando eles vão ver ponto a ponto cada aluno, né? Eles trazem lá no módulo do gestor todas as observações que os professores estão fazendo naquele aluno. Então ele tem condições de averiguar, né? Esse aluno, em todos os professores, ele está chegando atrasado, todos os dias, né? Ele está sempre no celular, não é só um professor que está reportando Ou até isso. quando recebe os próprios pais do aluno. Exatamente. O gestor já abre Tem o como olhar aplicativo Escola RS Gestor e mostra que os professores estão avaliando seu filho dessa forma no dia a dia. Todos estão colocando os mesmos problemas. Isso, Bom, agora eu vou tocar numa parte bem. Alguns professores alegam que não tem como usar o aplicativo em função de não ter o celular adequado, né? Isso é uma coisa que eu vejo lá no. Tem o grupo do magistério, não sei se tu participa lá. Sim. É uma alegação que fazem muito, né? Ou por falta de internet que funcione adequadamente na escola, né? Isso é uma das coisas que eles falam bastante também. Ou por falta de condições financeiras de ter internet própria. Existe algum planejamento que possa facilitar o acesso dos professores a esses recursos? Sim. A Secretaria de Educação, eu como coordenadora de TI, junto à nossa equipe lá, e a Procegues também, e outros parceiros, a gente está o tempo todo pensando em soluções para melhorar a conectividade das escolas, né? Então a gente está orientando também os diretores que é fundamental que na sala dos professores, na sala de estudos, os professores tenham um bom Wi-Fi. Então a gente tem projeto para isso, sim, para chegar em todas as escolas, para resolver essa questão da conectividade. Quando eu falo uma boa conectividade para os professores é o mínimo, né? Mas o nosso desejo é também ter uma internet boa para uso pedagógico, de qualidade também para acesso de todos os alunos, né? Em atividades pedagógicas. Com relação, a gente sempre se preocupou com isso desde o começo, tanto é que a questão do aplicativo ter funcionalidades offline, depois o professor possa enviar os dados, é uma preocupação. Outra, a gente sabe que nem todos possuem um celular com capacidade para baixar espaço e tal, isso é uma realidade, sim, né? Então, é que eu vejo muitos alegam, isso, né, essa que questão. Alegam. A gente não tem assim como adquirir, alguns perguntaram, vocês não vão adquirir celulares para os professores, tablets? Isso seria economicamente para o Estado inviável e impossível, mas a gente tem sim projetos de facilitar que o professor tenha condições. No passado teve um plano até para comprar notebook. Sim, a gente tem mais barato. Também a gente está estudando essa possibilidade de conseguir de novo fazer um projeto tipo professor digital que teve no passado, sim, quando os professores adquiriram o seu primeiro notebook. Eu fui uma delas, que foi o meu primeiro notebook naquele período, e outras soluções. Mas assim, para amenizar a situação, a equipe sempre pensou no funcionamento offline, que o professor possa enviar os dados. Ele funciona não só no celular, então o aplicativo é uma possibilidade, mas ele funciona também na web, né? Sim, que a escola possa pelo menos ter um computador lá para o professor atualizar seus dados. Aproveitando que você comentou do offline aí, a chamada a gente consegue fazer offline, mas assim, as notas não teria como fazer as notas ser offline e depois na hora que tu tiver internet atualizar? A gente fez a funcionalidade da chamada primeiro, porque em tese é o que o professor mais usa, né? Sim. Então ele pode fazer a chamada offline e quando o dispositivo detecta que foi conectado na internet, ele transmite, né? Aí fica até aquela nuvenzinha carregando ali, né? Para mostrar que tem coisas a serem submetidas.
A gente pode sim trabalhar nas outras funcionalidades. E eu vou te dizer, eu como professor acho que seria bem interessante, Sim. porque eu uso a minha internet particular, né? Lá na escola não está funcionando a Wi-Fi, até a diretora está trabalhando nisso para melhorar, mas às vezes eu fico sem, e às vezes tu fez uma avaliação e tu já quer colocar a nota do aluno, até para não esquecer, um aluno pediu para arrumar uma nota lá que deu problema e tal, e tu quer fazer isso na hora, já para não... Seria interessante se pudesse fazer offline. A gente recebe esse feedback constantemente dos professores. E que nem a gente falou anteriormente aí, né, se vão ter novas atualizações. Todos esses aplicativos eles estão em constante melhoria. Então a gente vai sim implementar essa funcionalidade. Só agora a equipe está trabalhando no módulo dos pais e alunos. Né? Então, que nem a recuperação, é uma coisa que os professores sempre pediam. Eu quero fazer recuperação. A gente foi lá e implementou. Então a gente pede sim, só então que os professores tenham um pouquinho de paciência, porque a gente, à medida do possível, está desenvolvendo as coisas. Outra coisa que eu lembrei agora é a questão, no final vai ter um geralzão lá, que quando a gente pede lá no final do ano, a secretária passa para nós o fichão que ela chama, né, que vem com os 3 trimestres e quanto que faltou para o aluno fechar e tal. Isso vai aparecer para a gente no final, quando fechar... Isso existe no Easy já, esse relatório. Por enquanto ainda não existe no aplicativo, mas a gente pretende... Não sabe se até o final do ano... a gente não sabe porque a gente trabalha com prioridades, né? Então a nossa equipe aqui, a SEDUC nos define um escopo, isso aqui é o prioritário a ser desenvolvido. E a equipe começa a trabalhar para atingir esse objetivo. Então, que nem agora, a SEDUC entende que o módulo dos pais e alunos é prioritário com relação a essas outras demandas. Sim. Então, a gente vai chegar nesse ponto. Um dia a gente vai chegar nesse ponto. A ideia é quando a gente concluir esse módulo, que a gente retome algumas questões lá dos outros módulos, né? Que foram consideradas importantes para os professores, para a gestão. Inclusive relatórios, gráficos, né, a gente acompanhar melhor. Porque por enquanto o foco foi na escola, né? A necessidade da escola, para a direção da escola, tudo que a gente fez até agora, que a gente pensou, foi para que a direção da escola, o supervisor, o diretor, acompanhasse os resultados, né? O desempenho dos alunos, a frequência. Não foi o foco da gestão aqui da SEDUC para monitorar resultados. Então depois a gente quer retomar esses relatórios. Eu te pergunto porque quando eu fazia no Excel, né, eu já ia digitando ao longo do ano e no final eu já fazia lá o resultado, né, até para ver quanto é que está faltando, ter um controle, né, até quanto é que está faltando para aquele aluno, se falta pouco, se falta muito, né, a porcentagem de falta. Isso aí tem uma solução assim, digamos, mais imediata e provisória seria o professor exportar no Excel, né? Sim, dá para fazer a fórmula aplicando as células ali, né? E agora Mas se vocês fizeram no final, seria uma boa. Sim, com certeza. E agora para o aluno, essa observação que tu fez para o aluno vai ser bem importante quando ele, nas funcionalidades dele, para ele acompanhar seu próprio desempenho, né? Porque estão sempre perguntando para a gente, né? No aplicativo do gestor, tem algumas funcionalidades para acompanhar o desempenho das turmas, dos alunos, o total de faltas, o percentual de faltas. Ele tem um acompanhamento mais aproximado. No do professor não tem. Acho que algumas funcionalidades depois, a gente pode replicar para o do professor. Bom, a 6 aqui é a questão da recuperação, né? A recuperação talvez seja a maior dificuldade, né, na elaboração do aplicativo em função de cada escola, né, ter o seu próprio sistema de avaliação. E muitas vezes dentro da própria escola, né, cada professor usa um procedimento diferente na recuperação. E como isso poderia ser solucionado? Né? Eu até já perguntei isso para vocês, mas vai ficar gravado. A questão da recuperação do que a gente chama de instrumentos de avaliação, né, que são as provas, os trabalhos, hoje ela já está, digamos assim, no nosso entendimento, contemplada no aplicativo. Porque o professor, a partir do momento que ele faz uma avaliação, ele pode lá cadastrar a recuperação e dizer que essa recuperação do instrumento, né, que a gente chama, ela a princípio está contemplada lá, que daí tem lá a opção de substituir, de somar, de fazer a média, né, tudo claro se o resultado for maior do que a nota do aluno. Sim. A recuperação do trimestre,
em tese, ela já existe no sistema, né, que é o sistema EASY. Ela deve ser configurada lá no procedimento de avaliação. Então, muitas escolas acabaram não fazendo essa configuração lá no EASY, por isso que ela não reflete para o professor. Então, até a gente discutiu internamente que se a gente faria digamos assim, uma segunda forma, né, de fazer essa recuperação no aplicativo, e a gente chegou à conclusão de que seria melhor não fazer, porque se a gente implementasse uma segunda forma, daqui a pouco o professor teria uma recuperação da recuperação, a possibilidade de cadastrar isso no sistema. E isso poderia causar muita confusão na escola, como é que chegou nesse resultado. Então, a gente está orientando as escolas de fazer essa configuração lá no EASY, né? Talvez elas tenham alguma dificuldade, então ela deve procurar a CRE dela, que está capacitada a instruir a secretaria de como fazer essa configuração. Para recuperar a lei só lá no final. Só lá no final, exatamente. Aí o professor tem duas opções, ou ele recupera por atividade, ou pede essa recuperação do trimestre, que daí também ele vai poder escolher lá. Ele não, né? Aí vai ter que seguir o regimento da escola. Se vai ser uma soma, se vai ser a maior, a última, a média, aí tem várias opções. Mas aí ela só pode configurar uma, né? Quando se abriu a possibilidade dos professores, da equipe diretiva de uma escola, uma comunidade escolar, discutir qual seria o formato ideal para a expressão de resultados dos alunos, para avaliação, a escola tem que definir. A escola tem que definir um padrão, né? A direção tem que construir isso juntos com os professores. Qual é o perfil daquela escola? Qual é o padrão? Exatamente isso. Não é cada professor fazer do seu jeito dentro da escola. Sim. Então isso é o papel da direção, isso é o papel da gestão. Imagina no Rio Grande do Sul. Quando a gente começou a desenvolver um aplicativo, a gente foi pesquisar, pedir um relatório aqui no Procegs. Como está a expressão de resultado aí dos professores? No estado inteiro. Nós chegamos a uma lista de quase 300 escolas com resultados diferentes, que variavam de conceitos. 300 formas diferentes espalhadas no estado. Sim. Como construir uma solução que pudesse atender tudo isso, né? É muito complexo. Agora, tu imagina dentro da própria escola, você ter diferentes formatos de avaliação, diferentes procedimentos. Um professor faz recuperação, outro não faz, às vezes na mesma turma. Então, esse tipo de discussão tem que ser feita, né? Sim. Então, a Secretaria de Educação orienta que sim, que a forma de avaliação, que a expressão de resultados, que o plano político-pedagógico da escola seja discutido pela comunidade. Mas essa comunidade ela tem que ser coerente, ela tem que ter isso agora com o aplicativo fica mais evidenciado. Fica mais evidente, né? Como a gente trabalha com isso. Então a gente está vendo com a Secretaria de Educação essa questão pedagógica, porque assim, a função o papel dos desenvolvedores é um ambiente para que isso aconteça. Aqui da Procegs. Ele não define padrões pedagógicos, eles não definem nada aqui. O aplicativo ele não altera nada dos padrões pedagógicos que foram definidos pelo plano político pedagógico da escola. Então, às vezes, quando vem alguma dúvida com relação a isso, o professor nos pergunta, a gente consulte a direção da sua escola para saber o que está lá determinado no seu PPP da escola. Então, a resposta, às vezes, para as dúvidas que chegam aqui está dentro da própria escola. Converse com a direção da escola, com o supervisor. Entenda como funciona a sua escola. Lá na escola eu trabalho com o técnico médio, né? No técnico a gente tem bem definido que é a G2, né? Tu faz uma média no final, faz a prova de recuperação, pega o total que ele fechou e faz a média. Essa é assim que funciona a recuperação. Então, no instrumento, o professor ele tem liberdade, né? Para definir como é que ele vai fazer a recuperação. Agora, o resultado do trimestre, ele precisa seguir o regimento da escola, né? Sim. Então, não pode um professor fazer a recuperação... Pode ter mais do que uma escola, Não, isso até segue. Ele né? pode ter vários na escola. Assim, na hora, o professor faz uma prova de recuperação no final,
né, que substitui. Eu, por exemplo, substituo por atividade, né? Eu faço atividade e uso bem aquilo que vocês colocaram, a opção ali. Eu substituo, foi mal naquela atividade ali, eu vou substituir ali. Né? Mas tem professores que fazem uma prova de recuperação no final, né? Então aí teria que ser pelo Easy. O aplicativo, ele tá apto para trabalhar das duas formas. Sim. Né? Então, e a escola, ela pode ter lá configurada, ela pode ter no regimento dela várias formas de fazer recuperação. Uma para o fundamental, anos iniciais, outra para o fundamental, anos finais, outra para o médio, outra para o técnico. Sim. Só isso tem que estar definido no regimento da escola e tem que ser transmitido isso para o sistema, né? Porque daí o sistema entende e ele limita, digamos assim, ao professor trabalhar de acordo com o regimento. O que não pode é no regimento dar uma coisa e dentro do Easy da outra. Isso sim, isso não pode, de maneira alguma. Sim. Então a escola define, a comunidade escolar define o formato, isso é aprovado aqui pelas coordenadorias, pela Secretaria de Educação, e isso é configurado lá no Easy. E o aplicativo, ele só reflete aquilo que está no Easy, e não altera nada. Então tá, acho que está bem esclarecido. A 7 aqui, então. Algumas configurações de avaliação, como média para aprovação dos alunos, devem ser feitas no Easy. Bom, eu já responder, né? Isso deve ser alterado pela processo do aplicativo, pela SEDUC ou pela Secretaria da Escola. Já foi respondido. A 8 aqui. Há algum planejamento de curso de formação de professores, gestores e secretários de escola no que diz respeito à utilização do Escola RS? Sim. A Secretaria de Educação, quando começou com o projeto, foi com 7 escolas. Uma em Palmeira das Missões, 3 Mártires, que foi uma grande parceira, e outras aqui em Porto Alegre, como a primeira nossa, Sarmento Leite, né, que foi os primeiros professores que a gente conversou, Ernesto Dornelles, Raul Pila, Cônigo de Nadal também participaram, Oscar Tolen, são umas escolas que a gente procurou de diferentes perfis, né? Muito bem. Este ano, quando a gente, depois desse piloto de 7 escolas, a Secretaria definiu priorizar as 300 escolas, que são 10 por coordenadorias, que estão com o projeto do novo ensino médio. Então, o foco nesse primeiro semestre é que as coordenadorias, os assessores do Easy, lá na coordenadoria, ele desse a formação e treinamento para as escolas, para direção e professores das 300 escolas do ensino médio. Mas nenhuma outra escola do Rio Grande do Sul está proibida de usar. Então agora a gente vai indo, né? Então as equipes do Easy, elas estão preparadas para expandir para todas as suas escolas. Então agora vão entrar outros grupos de escolas. E aí tem muitas escolas que um professor estava numa, estava na outra, ele mesmo foi ela da escola até foi um colega da outra escola que nos avisou do aplicativo. Então a gente tem tutoriais, a gente tem apresentações que qualquer professor que queira, ele está autorizado a implantar na sua escola, qualquer diretor. E as CREAs, todas as CREAs do estado receberam treinamento, tanto para o módulo do gestor como para o do professor. Então, as escolas que estiverem interessadas em utilizar e saber mais, elas devem procurar a CRE, porque a CRE tem todo o material. Isso tem que partir da direção da escola. Sim. A direção da escola procure a sua coordenadoria, converse com o coordenador, com a equipe lá que é do Easy, né, que já presta suporte à escola, e eles têm condições de avaliar um calendário de implantação, né? Cada coordenadoria tem o seu calendário de implantação, respeitando as nossas prioridades aqui. Né? Sim. Existem avaliações no aplicativo para professores, gestores e supervisores de escola. Basicamente o que muda, né? Eu já olhei, né? Mas assim, para o pessoal, né, que for assistir depois, quais são as maiores diferenças de um aplicativo para o outro? Do professor, do gestor e dos pais. O que vai ter num, que não vai ter no outro? Se vai ter a mais? Sim, ele procura atender cada perfil de forma diferente. Né? O professor, ele vai ter a chamada, que só ele deve fazer, né? As avaliações que deve lançar, os relatórios sobre as avaliações das chamadas. O gestor, que ele vai pegar todos esses dados que foram lançados pelo professor e vai compilar na forma de gráficos para que o gestor possa
tomar algumas atitudes para melhorar o desempenho daqueles alunos na escola, ver que professores que estão com dificuldades, o que tipo de dificuldades estão enfrentando, para dar assistência aos pais quando eles forem para a escola conversar sobre seus filhos, e sobre os pais e alunos, que a gente não lançou ainda, mas logo vai ser lançado. Ele vai pegar também esse dado, ele vai pegar a pessoa e vai mostrar para os alunos e para os pais, para eles poderem acompanhar. Os pais eles vão ter acesso a todo o caderno de chamada ou só, por exemplo, só faltas? Não. Ele vai ter nota acesso... Não, nota também não. Nota vai ter também. Nota também. Sim, vai ter acesso aos notas parciais? Notas parciais, a nota do semestre, a nota final, as chamadas, a grade horária. Então ele vai ter todo esse acompanhamento. Ele só não vai ter acesso, pelo menos nesse primeiro momento, que é uma coisa que a gente tem que avaliar, é as observações do professor, né? Porque isso a gente sabe que pode eventualmente causar algum problema, né? Sim. O pai olha assim, olha o que o professor escreveu do meu filho, aí já vai lá. Então a gente quer evitar isso. Sim, então o pai vai ter acesso só àquele dado, digamos, estático, que é quando o aluno faltou, quando é que ele tem avaliação. Gráficos de desempenho do filho por área e tal. E tem algumas coisas que vão ser pré-definidas pela direção também. A gente pensa numa comunicação com os pais, quando a escola quer mandar um recado para todos os seus alunos, somente para uma turma, pode avisar. Eventos que vão acontecer no calendário, a gente pensa num calendário para o aluno. Isso é bem interessante, porque às vezes os alunos recebem um papelzinho da direção lá para avisar os pais e eles não avisam. A gente quer acabar com um bilhetinho, né? Isso, Tem que cuidar muito essa parte da conversa do pai com o professor, né? Porque a gente não quer tornar o aplicativo um peso para o professor, né? Imagina o professor tendo que responder quantos pais tem na escola, né? Então, a gente vai avaliar isso, a gente vai trabalhar nessa funcionalidade. A gente vai testar, né? Mas a gente vai avaliar com muito cuidado. Né? Sim, imagina, né? Imagina todo pai resolver querer. Se comunicar, não vai ser um WhatsApp do pai, mas vai ser oficial, né? Uma comunicação oficial de professores, de pais, da escola, da supervisão. Talvez, né, futuramente o contrário, né? Olha claro que sim, dos pais para a escola, né? Tudo tem que ser muito bem intermédio, né? Da direção com os pais. Tem que ser muito bem pensado isso, né? Sim. E a gente tem prioridades. Então, como o Cássio falou, tem uma fase que vai ser isso. Depois a gente vai evoluindo. Isso entra nas melhorias, né? Então tá. A Procergs ou Seduc tem uma ideia de qual porcentagem de escolas ou professores estão utilizando esse escola RS? É incrível! Estar utilizando, né? É um critério muito subjetivo. Tem esse controle? Sim, a gente tem relatórios semanais lá digamos, da usabilidade. Por enquanto, a gente está focando muito nessas 300 escolas do ensino médio, né? Que são as escolas que se comprometeram oficialmente a utilizar o aplicativo, né? Mas está aberto para qualquer outra escola. Hoje a gente tem nas lojas, na loja do Android, 17 mil professores que estão utilizando de forma ativa, né, o aplicativo. E na da Apple, eu acho que já tem uns 1000 também, por aí. Vocês têm esse controle, por exemplo, se tu consegue ver lá, o Sandro está usando o aplicativo lá diariamente, vocês têm esse controle não? A gente tem, mas claro, a gente não fica olhando isso, né? Principalmente no módulo do gestor existe esse controle, né? O Sandro tinha 10 aulas previstas para dar hoje, ele já deu 5, já deu 6. O próprio gestor da escola ele consegue fazer essa consulta diária. Isso é uma coisa que compete mais ao gestor da escola do que nós. Não, mas eu digo a questão para definir essa parte estatística aí, da porcentagem, né? Tantos professores no estado estão utilizando, tantas escolas. A gente tem esse controle que tem que definir um critério primeiro. Então, o que é o critério que a gente definiu para saber se está usando ou não? A chamada, que é o trabalho diário do professor. Sim. Então a gente pega quais são as aulas previstas daquele professor de acordo com a grade horária dele nas escolas e consegue definir. Naquela semana o professor Viegas ele tem 25 períodos de aula para dar naquela semana na escola X. Então a gente verifica, das 25 aulas previstas ele lançou 25. Beleza, o professor Viegas está com 100% de uso. Diariamente, com 100%. E assim a gente consegue definir uma porcentagem. A gente pega depois todos os professores, compila isso num somatório e a gente define, naquela escola de 500 períodos semanais, os professores lançaram 400.
Então tem essa porcentagem que a gente faz o cálculo e diz, aquela escola está com X% disso. A gente definiu um critério para considerar que uma escola está usando o aplicativo, é que se ela tem um aproveitamento nessa chamada de 75% ou mais. Então, como ainda é assim, opcional, quer dizer, ele pode ir lá baixar e sair usando, não é uma coisa que está sendo imposta, está sendo uma coisa voluntária, ainda está esse percentual muito baixo na maioria das escolas. Até lá na escola achei interessante, tem professores que optaram por começar só pela chamada. Eles não ditavam nota, só a chamada. Sim. E depois começaram a colocar nota. Primeiro trimestre era só chamada. Isso fica bem livre para a escola, para o professor definir como é que ele vai querer usar. Mas o nosso critério é esse, né? Então, eu acho que vai dar para ter uma ideia melhor no próximo ano, né? Que já vai ter sido lançado, já vai estar bem difundido, né, na comunidade escolar, esse aplicativo. Sim. Por enquanto é uma coisa que a gente não se preocupa muito. Né? Bom, após a versão definitiva do Escola RS, haverá manutenção maior? Eu já perguntei, né? Vocês já me responderam, mas eu penso que vai ter manutenção, né? E, enfim, para finalizar, aí, quais são os planos futuros, né, para o Escola RS? Vocês já falaram mesmo, no geral. Não pergunta isso pra Marta. Não pergunta isso. Vários. Vou levar os tudo. Ela vai querer botar em Marte esse aplicativo. Eu quero que esse seja. Pois, se eu tivesse junto aqui, eu já ia pedir um monte de coisa mais sobre quando você tem que fazer reuniões nossas com os colegas professores, eles era a lista de compras praticamente. Assim. Tá ótimo, mas eu acho assim, se puder colocar mais coisas, a gente vai fazer o software, ele tá sempre em constante evolução, né? Sim. Então, os recursos são limitados. A gente tem que priorizar o que a gente tem para fazer e fazendo aos poucos. Sim. Então, mas pode ter certeza, né? Constante evolução vai ser melhorado. Se a gente for falar de sonhos, assim, aplicativos ainda, que os guris agora vão olhar com cara feia, o meu desejo lá atrás, então, é que ele tenha possibilidades também de indicar os alunos um dia, através de inteligência artificial, né? Indicar os alunos conteúdos, videoaulas, indicar uma aula do professor Viegas quando ele for mal em matemática. Claro, não só da tua escola, sim, né? Sim. Mas lá de qualquer escola, lá assim, olha, foi mal daqui, não, mas indicar o vídeo do professor Viegas. Exatamente, já utiliza, né? Nosso sonho é chegar nesse nível, né? Inteligência artificial, ele vai analisando a dificuldade do aluno. Esse é um outro foco, né? Seria um outro aplicativo. Não, mas é esse aqui mesmo. Isso vai existir. Isso vai existir. É um dos desejos. Outro também cada vez ferramentas, como eu já disse antes, para combater a evasão, que é a questão da comunicação com o Ministério Público também, do aluno infrequente, do aluno que está abandonando a escola, você identificar esse aluno, para o gestor, para a gente tomar as devidas providências antes que isso aconteça, né? Manter esse aluno na escola. Sim. Nosso desejo é esse aplicativo, que ele seja... que apoie o professor, facilite a vida do professor, do secretário de escola, né? Não é um aplicativo que veio para uma solução que veio para substituir o secretário, muito pelo contrário, para empoderar o secretário de escola, para que ele possa cuidar de outras atribuições dentro da secretaria, da gestão, dos documentos de fato dos alunos, né? Para fazer a gestão desses dados e que a gente possa cuidar melhor do nosso aluno. Sim. Para que o aluno permaneça na escola. É isso aí. É o nosso desejo desse aplicativo. Não sei se tu tem, né, alguma coisa mais para acrescentar. E as perguntas acabaram, mas se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa... O primeiro passo, né, para tudo isso que a gente prospecta é realmente o professor usar, né? Porque só com esses dados... A vivência de sala de aula. Isso, só com esses dados a gente tem condições de apurar essas coisas, né? Então, aí a gente quer que realmente o aplicativo seja uma ferramenta que facilite o trabalho do professor, né? Não uma coisa imposta para controlar ele, ou para criar mais uma coisa para ele fazer, sabe? Então... inclusive eu vi comentários desse tipo assim, porque vai ter um controle maior, professora, mas isso já tem no Easy há muito tempo, né? Há muito tempo já o Easy já existe. Esses comentários, mas o Easy ele tem todas as informações, né? Sim. Todas as informações. O aplicativo vai ser o aplicativo que vai mudar isso. Não. A gente tem, através do Easy e a Secretaria de Educação, ela consegue avaliar todas essas questões também, mas o aplicativo ele facilita, né? Dá mais rapidez a isso, é só isso. É só a entrada de dados que é mais dinâmica agora. É mais dinâmica.
Porque Sim, eu fechei muito rápido esse trimestre, as notas, foi muito... Eu passava esse final de semana todo fechando nota, e aquele caderno de chamar tem que riscar, e risca aqui, preenche ali, e foi muito rápido. Derruba café em cima, e eu tinha que passar ali, porque a minha letra é feia, né? E ficou assim, olha, foi muito fácil. Essa é a minha história, Não, é a história de todos os professores. Sendo chamada, Não, então assim, ficou muito mais fácil, tá? Eu nunca fechei tão rápido as notas. E nós, assim, como equipe, temos uma satisfação pessoal muito grande em trabalhar nesse aplicativo, esse contato que a gente tem com as escolas, com os professores, assim, é um projeto que nos deixa muito feliz, assim, saber que a gente está podendo melhorar um pouquinho, ajudar um pouquinho, né, a comunidade, as escolas, né, os pais, os alunos, né, então a gente tem uma satisfação pessoal em estar trabalhando nesse aplicativo, nesse projeto. Como eu falei que a forma de dados mudou, que agora é mais dinâmica, em tempo real, esses dados em tempo real vão criar subsídios para que os gestores tomem decisões mais assertivas, né? Não só dentro da escola, mas como na SEDUC, no NACRE. Então, na realidade, quando vê um aluno está indo mal, não vai saber só no final do trimestre, no final do ano, vai saber antes, vai poder recuperar aquele aluno antes, vai poder trazer ele para a escola de novo se ele evadiu. Então, é muito importante que esses dados sejam obtidos em tempo real. E não para comparar só o aluno, né? O gestor ele vai ter condições de comparar o desempenho entre turmas, né, de uma mesma série, ver por que essa turma está com um desempenho tão ruim em matemática e essa não, e tomar ações pedagógicas, às né? vezes a questão de disciplina, tem uma turma que tem mais bagunça, atrapalha mais, e pode dar uma... Então isso vai estar ali, né, muito fácil de acessar. Visível, né? Não vai ser aquela coisa subjetiva, né, que ele vai ter que conversar com os professores. Esperar o conselho de classe, esperar o conselho só no de final do classe. semestre. Então é isso que a gente quer, assim, que ele possa tomar medidas pedagógicas para melhorar o desempenho do aluno antes. É fundamental que os gestores das escolas, o diretor, os vices, os supervisores, orientadores, usem o módulo gestor, acompanhem em tempo real. E o módulo gestor ele também vai ter essa atualização que teve no nosso, agora no blog seguido, ou vai demorar um pouquinho? Ele já foi atualizado. Já foi atualizado. Essa equipe que está aqui, na verdade, é uma fração pequena, né, de quem participou. Sim. Tem outras pessoas aqui na ProSergs, tem os próprios professores, né? Vários vieram aqui várias vezes nos ajudar. Sim. Então foi bem, Isso bem legal. É importante falar. Agradecer aos colegas professores daquelas escolas todas, piloto, as 7 primeiras. Eles vinham praticamente, quase todas, a gente marcava reuniões semanais com pautas definidas, eles se deslocavam, vinham numa empolgação, se emocionavam com os resultados, quando a equipe apresentava os resultados daquilo que foi discutido numa semana, daí eles já tinham, desenvolviam e se emocionavam quando viam, mas a primeira vez que a gente viu os gráficos, né, da frequência e da avaliação, ficaram emocionados. Nossa, não acreditando que eles teriam na mão em seguir essa ferramenta. Então, assim, quando disseram que tinha o aplicativo na escola, eu pensei 2 vezes, porque eu acho assim que é uma evolução. Esse aplicativo ele foi construído por professores da rede pública para a escola pública. Isso é fundamental falar. Sim. Tá? E é importante que continuem colocando feedbacks na loja, entrando em contato com a SEDUC por e-mail, por telefone, porque a gente está tendo esses feedbacks e a gente evolui o aplicativo. Eu tenho conversado bastante com o Cássio até. Então é isso. Eu agradeço a todos pela oportunidade e até a próxima. Isso aí. Então, e nós que agradecemos, né? É incrível, foi uma surpresa que o nosso colega trouxe aí quando me apresentou os seus vídeos. Olha só que legal! E me lembro que ele foi o primeiro a comentar lá. O Dr. Paulo das nossas câmeras. Vila Leopoldo, Oscar Paulo. A Tênis lá. A Tênis ela é conhecida no estado inteiro, né? Pô, parece uma careca, cara. Pô. Tá rindo, cara? Olha que homem bravo. A quinta lição só antes. Vou dar de novo. Corta. Depois tem o making off que ele vai.